nosso tema de hoje, pais e filhos, educação em família. Que animação, hein? Me animou muito esse. Me animou bastante. Bem, a gente vai fazer o possível, eu vou fazer o possível, eu estudei bastante, eu pesquisei bastante, e eu vou fazer o possível para passar para vocês aquilo que eu aprendi. Como eu falei para vocês, quando eu vi o tema, eu falei assim, nossa, mas eles pegaram pesado dessa vez comigo. Mas eu estava falando para a Shirley, logo quando eu cheguei, que a coisa interessante que eu estudando, que eu procurando, eu pesquisando, eu vi que eles me fizeram, não foi um convite, eles me prestaram um favor. Porque às vezes a gente fica tentando, eu tenho 2 filhos, um com 24 e um com 17, 2 rapazes, 2 babies, eu chamo de babies. E fazendo esse trabalho eu pude entender o quanto a gente age erroneamente com os nossos filhos, mesmo achando que está acertando. Mesmo com o maior amor que nós temos por eles, por tudo que a gente tenta fazer. Às vezes a gente faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali, acha que está sendo certo e baseado dentro dos estudos, dentro dessa palestra que eles me pediram que eu fizesse com tanto carinho, a gente começa a perceber que se a gente não dar de nós mesmos para os nossos filhos, se a gente não parar para nos educarmos também, antes de querer passar a educação para os nossos filhos, a gente acaba errando o caminho, a gente acaba pegando um atalho errado. Às vezes a gente fica querendo passar para os nossos filhos, ou não passar para os nossos filhos a educação que nós recebemos dos nossos pais, sejam talvez por ter sido rigorosa, talvez por nós termos passado por dificuldades na nossa infância, talvez por termos passado por coisas que a gente não quer que os nossos filhos passem. E aí a gente os super protege, a gente fica segurando para que eles não caiam. E às vezes a gente deveria deixar que eles caíssem para aprender a andar. Então eu gostaria de agradecer ao Cantinho de Luz por essa oportunidade que me deram de eu entender que a Rose também, apesar de trabalhar, de estudar dentro da doutrina, também estava educando os filhos de uma maneira um tanto não quanto boas, não tanto quanto espiritual, não tanto quanto ela gostaria que fosse. Muito obrigada a vocês. Bem, gente, primeira coisa que a gente tem que saber, procurar entender o que vem a ser educação. O que a gente acha que era educação? Pode responder, gente. Não é hora de você me perguntar, não. Hoje, agora eu vou perguntar para vocês. Pode ser de acordo com o Aurélio, não tem problema não. Ou pode ser de acordo com aquilo que vocês acham. O que significa educação? De acordo com o Aurélio, é o ato ou o efeito de educar. Explicou bastante, não explicou? Deu uma explicação assim, ó. Né? E ele ainda vai mais longe, ele diz que é o processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do ser humano. Isso é a educação. É a civilidade, é a polidez, é aquilo que o Mackenzie falou, é tudo que nós passamos para os nossos filhos ou tudo que nós recebemos dos nossos pais. E o ato de educar, nós temos a obrigação de educar esses espíritos que na maioria das vezes nós mesmos escolhemos para cruzar essa jornada conosco. Como é? Tá sambando? Eu tô gostando, eu tô indo embora. Como é a educação em família? Agora eu vou fazer outra pergunta. O que significa família? Pessoas que vivem entre si. Isso mesmo, pessoas que vivem entre si na mesma casa, particularmente aquela que é composta pelo pai, a mãe, os filhos, né? Essa é a família. Essa é considerada a família, ou a categoria constituída por conjuntos de gêneros afins. Joana de Anjos define a família assim. Nós somos aquelas pessoas unidas pela afinidade. Nós somos os espíritos unidos por afinidade, nós somos uma família. Então, nós somos uma família. Aqui agora, nesse momento, nós temos uma família, certo? Apesar de que o Mackenzie falou, nós não fazemos parte da mesma família consanguínea, mas nós somos uma família. Nós estamos todos aqui procurando a mesma coisa. Hoje nós estamos todos aqui procurando a mesma coisa, buscando a mesma coisa, não é verdade?
Então, educar, gente, é acreditar na vida. É acreditar que nós temos condições de passar para aqueles seres pequeninos e frágeis, igual tá ali, que depois viram aqueles grandes que estão lá em casa e viram nós no futuro, passar para eles as nossas experiências de vida. Passar para eles tudo aquilo que nós queremos, que eles possam conseguir no futuro. Não educar intelectualmente falando. Na maioria das vezes a gente se preocupa em educar os nossos filhos a parte do intelecto. Nós queremos que os nossos filhos sejam doutores, né? Que eles tenham uma educação intelectual bastante para que eles possam, eles mesmos, andarem pelas próprias pernas. Mas eu acho que é aí que a gente também erra um pouco. Porque a nossa obrigação, além de desejar para os nossos filhos tudo isso, influenciar para que os nossos filhos realmente sigam uma educação, tenham um estudo, tenham um intelecto, nós temos que educar as suas emoções. Nós temos que ensinar para os nossos filhos a serem sensíveis. Nós temos que ensinar para os nossos filhos a lidarem com as suas emoções, com aquilo que eles estão vivendo no dia a dia. Muitas vezes a gente cria os nossos filhos, educa os nossos filhos para eles serem vencedores. Não é verdade? Nós queremos que os nossos filhos sejam vencedores, ao invés de educarmos eles para os fracassos que eles vão ter na vida. Nós esquecemos de ensinar para os nossos filhos, sim, meu filho, você vai cair muitas vezes. Vai doer, vai machucar, vai sangrar, mas eu vou estar do seu lado para te levantar e para te guiar. Isso que é a educação em família, é nós passarmos para os nossos filhos tudo aquilo que nós já vivemos. Outra coisa que a gente faz um pouco, que eu acho que a gente deveria mudar um pouco essa maneira de educar os nossos filhos. Nós não contamos para os nossos filhos aquilo que nós já fizemos na nossa vida. O de ruim, que eu estou dizendo. Porque o de bom a gente conta sempre. Não é verdade? Por que nós fazemos isso? Porque nós queremos que os nossos filhos nos admirem. Nos olhos com um olhar de que, poxa, é meu pai, meu herói. E esquecemos de mostrar a nossa parte bandida, que todos nós temos. Os nossos filhos, eles não querem herói, gente. De maneira alguma, filho nenhum quer herói. Filho nenhum quer um pai herói. Ele quer um pai humano. Pai herói, não. E para que a gente consiga isso, nós temos que mostrar para os nossos filhos, passar para os nossos filhos os nossos erros. Nós escondemos atrás dos nossos erros. A gente fica com medo, se eu falar para o meu filho que eu matei aula, ele vai matar também. Se eu falar para o meu filho que eu já tomei bomba porque eu era uma pessoinha difícil, ele vai querer fazer isso. Aí a gente começa a esconder as nossas emoções dos nossos filhos. Nós escondemos dos nossos filhos os nossos erros. Se eu falar para o meu filho que eu já fui um viciado, eu vou estar dando a ele o exemplo de ser um viciado. Pelo contrário, se eu sentar para o meu filho e falar, olha meu filho, eu já cruzei esse caminho, eu já andei nessa estrada, eu já caí várias vezes, eu já sangrei várias vezes, mas eu levantei, então eu estou te falando, não vai por este caminho, porque bidé dandé. Eu já estive lá, meu filho. Por isso eu estou te falando. Não foi por um exemplo de televisão. Não foi por um exemplo de livro. Foi eu. A minha experiência pessoal de estar lá. De ver, de passar por todas essas dificuldades. Com certeza os nossos filhos vão olhar para as drogas com uma maneira diferente. Com um olhar diferente. Da mesma maneira, em todos os outros assuntos, não tenhamos medo de sentar com os nossos filhos e falar para eles da nossa emoção, da nossa vida, passar para eles os nossos ensinamentos, passar para ele as nossas quedas, mostrar para ele que, olha meu filho, eu também sou humano, olha meu filho, eu também errei, e continuo errando. E todas as vezes que a gente errar, a gente ter coragem de falar para os nossos filhos. Nesse instante, olha meu filho, nesse instante, nesse exato momento, o seu pai, o humano, errou. Ele acabou de errar. Com certeza, a maneira dos nossos filhos nos olharem, modificaria.
seria com um olhar mais humano, mais caridoso. Por quê? Porque ele vai ver na gente um humano como ele. É errado eu querer para o meu filho um diploma de faculdade? Não. Pelo contrário. Mas e se o meu filho não quiser estudar? Eu tenho que obrigá-lo? Eu tenho que escolher para o meu filho a profissão? Não, olha aqui, você vai ser médico. Não, você vai ser médico. E se ele quiser ser carpinteiro? Ai, tu pensou na mesma coisa que eu pensei, eu já ia te falar isso. Que mal que há nisso? Mestre Jesus foi carpinteiro. Tava com isso na cabeça. Não foi? Porque às vezes o pai quer que o filho segue aquela profissão, né? Mas ele tem lá, o né? dom da carpintaria. Ah, mas quem é esse paquilado ali? Ai, esse filho, verdade. Olha lá. Será que meu filho vai ter que realizar os meus sonhos? Às vezes a gente faz isso. A gente quer que os nossos filhos realizem os nossos sonhos frustrados. Seria muito mais bonito se a gente chegasse perto dos nossos filhos e falasse assim: olha, meu filho, eu queria ser um engenheiro. Mas por essa razão, eu não tive condições, ou porque eu não quis, a gente vem de mim uma desculpa, eu não pude ser engenheiro. Qual é a profissão que você quer ser? O que você quer ser? E apoiá-los, incentivá-los, e falar para ele: vai, meu filho, que eu estou do seu lado. Não seria muito mais fácil? Não evitaria muita dor de cabeça se a gente fizesse dessa maneira? Mas às vezes a gente quer proteger demais. Olha o que o livro dos Espíritos, na pergunta 582, diz. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Missão, é dever, é responsabilidade pelo futuro, é conduzir o filho no caminho do bem, a omissão causará sofrimento. É missão, é dever, é responsabilidade. Nós somos responsáveis por esses seres, por esses espíritos que vieram conosco caminhar nessa jornada. Nós somos responsáveis. Olha, gente, aqui eu estou falando de filho no geral. Porque às vezes a gente fala assim: ah, mas e os filhos que não são meus? E os filhos que às vezes a gente está num outro casamento, que aquela pessoa já tem filho, são seus filhos. A responsabilidade é a mesma. A missão é a mesma. O dever é o mesmo. Não muda. Não muda, porque da hora que você pega aquela pessoa para ser o seu companheiro ou sua companheira, que ele já tem aqueles filhos, a responsabilidade passou a ser sua naquele exato momento. Você é o pai daquelas crianças. Nós somos responsáveis por eles. Nós somos responsáveis pela educação deles. Nós somos responsáveis pelo futuro deles. É nosso dever cuidar daqueles irmãos. Se uma criança se torna má, malgrado do desvelo de seus pais, estes serão responsáveis, mesmo que os pais tenham cuidado, feito de tudo, eles são responsáveis se as crianças se tornarem má? A espiritualidade responde: não. Porém, quanto mais disposições da criança são más, mais é penosa a tarefa e maior será o mérito se eles, os pais, conseguirem desviá-la do mau caminho. Por isso que a educação começa no berço. Vocês já leram esse livro? Reforma íntima começa no berço? Reforma íntima começa no berço? Muito interessante. A educação dos nossos filhos, a educação dos espíritos que nós escolhemos, seja ele consanguíneo ou não. Se nós escolhemos, se nós adotamos aquele ser, se vem pelas portas do útero ou pelas portas do coração, não interessa. Não interessa por onde eles vieram. Mas se nós começamos a educar esses espíritos de pequeno, dando a ele amor, carinho, e nós conseguimos desviar, né, as tendências, as más tendências que esse espírito já traz, olha o mérito que nós estamos tendo. Então nós temos que tomar muito cuidado desde a hora que nós começamos a olhar aquele ser frágil no berço, ou mesmo dentro do nosso útero.
Nós temos que prestar atenção no que nós estamos passando para aquele ser que está dentro da gente. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. A educação é obrigação só dos pais? É? Não. De quem mais? Da sociedade. De quem mais? Da escola. De quem mais? Dos avós. De quem mais? Do Cantinho de Luz, do Getu, do FEALMA, de todos nós que levamos a palavra do Mestre Jesus. Todos nós somos responsáveis por todos os espíritos que cruzarem o nosso caminho com relação à educação. Eu sou responsável pela educação dos filhos dela, ela é responsável pela educação dos meus, que é responsável por de vocês, que é responsável de todos que estão aqui, da hora que passam a conviver um com os outros. Nós todos somos responsáveis uns pelos outros. Se eu ver as filhas dela fazendo alguma coisa que não é de acordo com aquilo que ela ensina, é o meu dever. Não só corrigi-las, como também falar para ela. Da mesma maneira, ela agirá com os meus filhos. Não é fazer, olha as filhas da Chico, quem diria, hein? Não é assim que a gente faz? Nós não estamos cumprindo com o dever de cristão que nós temos. Autoridade legítima é o processo pelo qual o pai ajuda o filho a crescer e a amadurecer, para que chegue à autonomia, sabendo que a liberdade tem um preço, a responsabilidade. Esse é um outro item muito interessante, a gente vai até dar uma paradinha nele ali um pouquinho. Como que nós educamos os nossos filhos? Nós damos limites ou não? Nós colocamos limites nos nossos filhos ou não? Mas como nós fazemos isso? Amarrando eles no pé da mesa? Descendo a mão? Como nós colocamos limite nos nossos filhos? Ou quando deveríamos começar a colocar limites nos nossos filhos? Com diálogo. No berço. No berço. E com diálogo. Com diálogo. Porque os verdadeiros, como diz Augusto Cury, os pais... Né? Os bons pais conversam, os pais brilhantes dialogam, né? Então que sejamos pais brilhantes. Deixemos de ser bons pais e sejamos pais brilhantes, pais fascinantes. Para que os nossos filhos possam nos olhar com um olhar de fascinação mesmo. Meu pai. Não tinha aquele negócio, meu pai, pai. Para que eles possam nos olhar assim. Sejamos pais de verdade. Coloquemos limite nos nossos filhos. Para quando eles chegarem na idade, a gente possa virar para eles e falar assim, não. E ponto final. E ponto final. Se a gente acha graça quando uma criança desrespeita alguém, nós estamos ensinando para ele que aquilo é certo de se fazer. Se a gente fala assim, mas ele é tão pequenininho, quando ele crescer eu ensino. Nós estamos erroneamente enganados. Porque ele vai sentir que aquilo é certo de fazer. Os limites é sim, sim, não, não. Não foi assim que Jesus disse? Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Então Jesus era um educador? Não era? O maior educador que o planeta já teve? Ele educou a quem? A humanidade. A nós. Que estávamos lá. Nós aprendemos? Não. Um tiquinho. Foi o maior educador. Por quê? Porque ele foi sensível. Jesus não tinha medo de mostrar suas emoções. E às vezes isso é que nos impede. Sabe o que faz com que as crianças... Hoje a gente vê maior número de crianças em idades bem no comecinho da idade, 10, 12 anos, entrarem em depressão? Porque a gente confunde autoridade. A gente confunde autoridade. A gente confunde autoridade em ser mercenário. Às vezes a gente quer mostrar autoridade para as nossas crianças, para os nossos filhos, colocando baixo o seu self-esteem. Tem hora que eu embolo o português. Sua autoestima, obrigada, Kátia. Colocando a sua autoestima para baixo. No livro
Limites na Medida Certa, do Isamitiba. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. Limites, se vocês não tiveram, procure, é muito bom. É um psicólogo muito bom. Ele fala o seguinte: as crianças mostram limites uma para as outras. Ele conta uma história que tinham duas crianças brincando. Eles resolveram, dois amiguinhos resolveram brincar. Um cheinho e um bem magrinho. Aí o magrinho falou assim: nós vamos brincar de pique, pique-pega. E saiu correndo, né? E o outro correndo atrás. Como o outro era mais cheinho, ele não tinha capacidade de correr do mesmo jeito que o outro corria. Aí ele falou: não, parei de brincar, não gostei da brincadeira. Vamos brincar de outra coisa. Aí foi a vez do mais cheinho falar: nós vamos brincar de luta livre. Aí ele caiu em cima do menorzinho. Que virou e falou assim: não gostei da brincadeira, não. Não tem condições. Não. Aí, olha os limites. Então, os dois sentaram e falaram: então nós vamos arrumar uma brincadeira onde que nós dois possamos brincar dentro dos nossos limites. Se eles colocam limites quando estão brincando, se os jovens colocam limites quando estão lá no videogame, não, agora é minha vez. Não, peraí. Por que nós não podemos colocar limites dos nossos filhos? Por que nós temos medo? Por que a gente faz barganha com os nossos filhos? Olha, meu filho, se você for bonzinho hoje, a mamãe compra um videogame para você amanhã. Olha, meu filho, se você fizer isso para a mamãe, ela te dá um dinheirinho para você ir no cinema mais tarde. Nós não estamos colocando limites. Nós estamos barganhando com os nossos filhos. Nós estamos fazendo troca. Aí, quando ele chegar na idade dos 16, 17, passa a mão na chave do seu carro, você fala assim: não, você não pode sair. Não, papai, eu vou ser bonzinha a semana inteira. Tchau. O que você vai falar para ele? Não. Você não tem como falar. Sem criar um distúrbio, sem criar uma confusão, sem criar o rancor e o ressentimento. Aí você vai falar assim: de quem que esse menino puxou, meu Deus? Ou então você vira pro pai e fala assim: aí, ó. O pai vira pra mãe e ó, você resolve. Quando a educação tem que ser em conjunto. É em conjunto. Pois os filhos foram feitos em conjunto. Mesmo se não forem feitos, se não forem saídos pela porta do útero. Quando nós aceitamos a viver com a outra metade, que a outra metade já tenha filho, passa a ser em conjunto. A educação ali é em conjunto. O respeito é em conjunto. O direito é em conjunto. O limite também é em conjunto. Por isso que às vezes a gente perde o controle dos nossos filhos. Por causa da falta de limite. Olha o que ele fala. Todo limite vai chegar quando você fala assim: olha, aqui é a escolha, escolhe. Você vai escolher, a escolha é sua. Essa escolha tem que ter responsabilidade, porque a escolha que ele fizer, ele vai ter que assumir. Tem que existir o limite, tem que existir a autoridade. Ainda mais nós brasileiros que estamos aqui neste país, onde que a gente trabalha, é um corre-corre danado. Aí a gente quer que o nosso filho faz isso, faz aquilo, para ele ir para essa escola, para ele ir para esse college, fica igual eu lá em casa, o menino vai estudar, fica aquela correria, aquela coisa toda, e às vezes a gente esquece de parar para se dedicar aos nossos filhos um pouco. É o centro que tem que ir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, é de domingo a domingo, e a gente esquece que os nossos filhos têm que fazer parte desse dia a dia, eles têm que fazer parte dessa vida, eles têm que fazer parte disso. E a gente tem que sentar e conversar, né? Falar assim: olha, meu filho, a mamãe hoje tem uma palestra lá em Pígore, mas aí ficou aí, você arruma a casa, você faz isso, você faz aquilo, sem sentar e explicar o porquê disso. O porquê que você vai lá, o porquê que você vai fazer. Pra quê? Por quê? Mesmo que eles já tenham 17 e 24 anos. Eu sentei e falei o porquê, por que o papai vai para esse lado e a senhora vai para esse lado hoje? Porque a gente está sempre junto. Ela até falou: pensei que o Wallace ia vir com você. A gente está sempre junto. Aí eu te falei: por causa disso, disso, disso e disso. Mesmo que eles não perguntem, por se acharem maduros demais, achar que isso é coisa de criança, é o nosso dever falar. O porquê desse corre-corre da nossa vida. Não é só chegar e deixar um presentinho em cima, é deixar uma coisinha assim, é fazer uma coisinha ali para agradar. Não é agradar aos nossos filhos que vai educá-los. Às vezes nós vamos educá-los desagradando-os.
falando não na hora que eles precisam de ouvir não. Falando não. Por que não? Por que não? Eu vou te explicar. Por esse motivo. Mas é não. Mas e se eu fizer? Vai continuar sendo não. Mas mãe, não. Qual a parte do não você não entendeu? Em casa eu falo assim, qual a parte do não que você não entendeu? Toda mãe conhece essa frase. Não é verdade? Mas pra gente fazer isso, a gente tem que saber, tem que começar de quando eles são pequenos. Não adianta eu fazer tudo pra eles um dia e no outro dia virar e falar não. Eu não faz sentido. Augusto Cury, no livro dele, ele diz o seguinte: educar é acreditar na vida, mesmo que derramemos lágrimas. Educar é ter esperanças no futuro, mesmo que os jovens nos decepcionem no presente. Educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Educar é ser um garimpeiro que procura os tesouros do coração. Isso é educar. É ser persistente, é ser perseverante. Era, meu filho, é assim. Mas quantas vezes eu vou ter que falar isso, Rose? Quantas vezes for necessário. Quantas vezes nós reencarnamos para que nós possamos melhorar? Quantas vezes é necessário. Mas será que esse menino já não entendeu? Se ele tivesse entendido, ele teria feito da maneira que a gente explicou. Ah, mas eu acho que ele fez de desentendido. É a nossa obrigação falar novamente. É o nosso dever, é a nossa responsabilidade. Não foi eu que falei isso, não, foi a espiritualidade. Quantas vezes for necessário, com amor, com carinho, mostrar para eles que a gente também tem sentimentos, que a gente também chora. E o mais importante de tudo, o mais importante que nós temos que fazer com os nossos filhos é saber que erramos e saber pedir desculpas. Saber pedir desculpas para os nossos filhos. Termos a coragem suficiente de falar assim: meu filho, eu errei com você, me desculpe. Por favor, eu preciso que você me desculpe. Me desculpa, meu filho. Nós temos que ter coragem para fazer isso. Nós temos que fazer isso com frequência, porque nós erramos com frequência, gente. Nós gritamos na hora que nós não deveríamos gritar. A gente fica nervoso na hora que não deveria ficar. Às vezes, com eles que não tem nada a ver com aquilo que está passando com a gente no momento. E aí a gente esquece, fala, ele sabe que eu amo, então fica por isso mesmo. E não é só para os nossos filhos, não. É para com todos aqueles que estão à nossa volta. Saber pedir desculpa também é educar. É também educar. Augusto Cury, no livro dele, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, ele diz que um dia ele fez, não sei o que ele estava na casa dele com um amigo, com um psicólogo, estava fazendo um estudo, e a filha dele chegou e pediu ele uma caneta emprestada, e ele deu um grito com ela e mandou ela sair dali, depois ele falou, não. Aí ele foi lá e pediu desculpas, uma menina de 17 anos. Ele foi lá e pediu desculpa ao amigo dele, falou assim, mas você pedindo desculpa para sua filha? Ele falou assim, eu tenho que pedir desculpa, porque afinal de contas é por isso mesmo, por ela ser a minha filha. Ela não tem a obrigação de entender da minha preocupação com o meu trabalho. E eu tenho que pedir desculpas, porque eu errei. E quantos de nós não fazemos isso? Chegamos em casa cansado, aí o menino vem querendo saber de alguma coisa. Querendo colo, né? Ou querendo colo. Vai lá, menino! Você não tá vendo que eu tô cansado, não? Não tá não. Não tá não, porque ele não trabalhou com você o dia inteiro. Pelo contrário, ele sentiu sua falta. Ele não sabe. E às vezes a criança faz para chamar a atenção. Ó, você tá me deixando muito tempo sem você. Ele não tem outra maneira de falar, se ele for pequenininho. Como é que ele vai falar? Se for igual os meus, ele fala assim, por que você não pega a cama da senhora e muda ela pro centro? Eu já ouvi isso. Vocês pensam que é brincadeira, que é fácil, minha vida? Não. E é assim, a gente tem que parar e responder.
Olha, meu filho, eu não vou mudar para lá porque não cabe todo mundo. Mas se coubesse todo mundo, eu levava vocês comigo. A gente tem que saber responder as perguntas que os nossos filhos fazem. Sem agressão. Sem falar assim, ah, menino, quando você crescer, você vai aprender. Não. Eu fiz uma brincadeira com a menina da X hoje. Não sei o que a X pediu para ela fazer. Ela disse, uai. Aí eu falei assim, não se preocupe, que mãe é tudo igual, só muda de endereço. Aí ela falou assim, é isso que é verdade. Eu falei assim, mas não se preocupe que vai acontecer a mesma coisa com você. Você vai falar assim, bem que a Rose falou, mãe é tudo igual, só muda de endereço. Porque é verdade. Qual é a mãe que não quer o melhor para os filhos dela? Qual é a mãe que não gostaria de ter aquele filhinho que tudo que ela fala, ele fala assim, senhora? Não, senhora. Qual é a mãe que adora quando ele fala assim, I know? I know. É a palavra mais em inglês que eu aprendi com mais rápido. I know. Meu filho faz assim, I know. Você sabe, I know. Essa não erra nunca mais. Olha em qualquer idioma. Gente, a primeira coisa que a gente vai aprender, I know. Eu sei, eles sabem de tudo. Mas será? Agora outra pergunta, será que os filhos educam os pais? Sim. É o que mais acontece. É o que mais acontece. Anteontem, uma amiga minha virou pra mim, ela estava lá em casa, a gente estava conversando e ela estava desabafando e ela começou a chorar, ela virou pra mim e falou assim, sabe, Rose, eu daria tudo, para que a minha mãe tivesse me educado de uma maneira diferente. Eu olhei pra ela assim, falei assim, mas por que ela é uma pessoa tão educada, sabe, bem sensível? Ela falou assim, mas a minha mãe não impôs limites. E eu fiz a mesma coisa com os meus filhos. Aí eu falei assim, mas isso não é desculpa. Você poderia ter colocado e ainda pode colocar limites nos seus filhos. Nem tudo está perdido. É só sentar e conversar. Olha, meu filho, até hoje nós agimos dessa maneira. Agora, de hoje em diante, como eu errei, sou sua mãe, mas não sou perfeita. Estou aprendendo com você, então nós vamos sentar e vamos conversar. Uma outra coisa que eu já ouvi várias vezes as pessoas dizerem, assim, eu prefiro que os meus filhos façam isso dentro da minha casa. Eu prefiro que os meus filhos fumem na minha casa. É melhor do que fumar na rua. Eu prefiro que os meus filhos bebam dentro da minha casa, é melhor do que beber na rua. Eu prefiro que os meus filhos tragam as namoradas ou os namorados e passem e façam tudo aqui dentro da minha casa do que na rua. Isso é um erro enorme. Enorme. Por mais que pareça que nós estamos protegendo os nossos filhos, nós estamos sendo coniventes com os erros deles. Então nós estamos errando junto com eles. Essa é a minha casa, meu filho. Aqui é a minha lei. Aqui você vai fazer dessa e dessa maneira. Eu não quero que você fume, eu não quero que você beba, eu não quero que você traga as namoradas cá pra dentro, nem os namorados. Eu tinha mania de dizer o seguinte, olha pra você ver o que é uma palestra faz. Menino, vai arrumar o seu quarto, não vou não, e aí fechava a porta. Mas eu não estava ajudando. De acordo com o que eu estudei, eu não estou ajudando. Ele está dentro da minha casa. O quarto tem que andar arrumado. Tem que andar arrumado. Não tem que ser perfeito. Porque nós mães somos perfeccionistas. Não tem que ser perfeito, mas tem que ser arrumado. Não pode ter 4, 5 copos igual lá em casa, 4, 5 copos lá na mesa de computador, um prato, não sei aonde. Não pode. Não pode. Você fecha a porta para os outros não verem, mas você está vendo. É errado, é errôneo. A gente ser conivente com os nossos filhos. Eu sentei com o meu mais velho e falei assim, olha, eu te compreendo. Eu te compreendo, você trabalha, você chega cansado, eu te compreendo que você não queira arrumar o seu quarto. Só que eu não vou ser conivente com o seu erro. Te compreendo, meu filho, perfeitamente, mas você vai ter que manter o seu quarto arrumado. Porque eu não vou manter as portas da minha casa fechadas, todas as portas fechadas, porque eu estou querendo guardar atrás dela a sua sujeira.
Não é justo para comigo, não é justo para com as pessoas que vêm na minha casa e eu não estou sendo justa com você. Eu te compreendo. Só não sou conivente com aquilo que você faz. Eu não posso ser. Compreender de todas as maneiras, eu te compreendo. Tudo que você fizer, eu vou tentar da melhor maneira de compreender, só que eu não vou ser conivente com aquilo. Não vou ser conivente com os seus atos, se eles estiverem errados. A vida tem uma finalidade clara e positiva, que é a evolução. Esta se processa nos seres conscientes e responsáveis, mediante renovações íntimas, constantes e progressivas. Semelhante fenômeno denomina-se educação. Isso está em O Mestre da Educação, pelo Pedro Camargo Vinícius. Gente, às vezes a gente pensa que está sendo muito duro com os nossos filhos quando exigimos que eles façam alguma coisa. Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu fui dura demais. Mas no futuro, eles vão nos agradecer. A primeira coisa que nós temos que mostrar para eles é que toda a escolha tem uma responsabilidade. Toda ação tem uma reação. Tudo que você escolher na sua vida, você vai ter que ser responsável por aquela escolha que você fez. E sermos firmes naquilo. Um dia eu vou contar uma história para vocês que eu fiz. Não muito very proud, mas eu fiz. Eu perguntei pro meu filho mais velho assim, meu filho, você está fumando? Não, mãe. De jeito nenhum. Falei, olha, meu filho, se você estiver fumando, você pode falar para a mamãe que eu já fumei, seu pai já fumou, não tem problema nenhum, eu sou sua amiga. Não, mãe. Não, de jeito nenhum. Falei, olha, meu filho, o que vai doer na mamãe é saber que você está mentindo. Lógico, eu já sabia que ele estava fumando, né? O que vai doer na mamãe é saber que você está mentindo para ela. E eu vou te falar uma coisa. Aí que eu não fui very proud of myself. Se eu pegar você fumando, eu vou fazer você comer o cigarro. Ele olhou pra mim assim e riu. Um belo dia eu saí pro meu serviço e esqueci a chave em casa. Voltei, dei, né, minha volta no carro. Passei em frente ao ponto de ônibus dele. Quem vinha lá com um cigarrinho na mão? 6h30 da manhã. Tanto sorridente. Aí eu no carro. Ele não jogou fora não, ele escondeu dentro da mão assim. Chegou perto da porta do carro, eu desliguei, desci, falei assim, oi meu filho, tudo bem? Aí eu falei, você tá fumando? Não tinha jeito de falar. Ele falou, tô. Eu falei assim, então me dá licença, me dá um cigarro. Me deu, eu apaguei, tirei o filtro, tirei o pedaço da brasa, abra a boca, meu querido. Ele assustou, eu falei assim, por favor, abra, 18 anos, abra a boca. Lógico que eu dei um pedacinho, né? Peguei a água, engole. Aí ele olhou assim, e o pai regalou um olho desse tamanho, e falou, não falou nada. Eu falei assim, olha meu filho, eu tô fazendo isso, porque se eu não fizer, você vai falar que tudo que eu falar pra você que eu vou fazer, você não vai acreditar em mim. Mas eu tô fazendo isso com uma dor enorme no meu coração. E tá doendo não é pelo fato de você estar comendo cigarro. O que tá doendo é pelo fato de você ter mentido pra mim. Eu não vou falar pra você, para de fumar, criatura. Que isso faz mal. Não. Eu vou sentar, eu vou conversar. Não vou te proibir de fumar. Só vou te mostrar pra você onde você está errando. Mas o que doeu na sua mãe foi a mentira. Eu não minto pra você. E fui embora. E ele foi embora também. 2 horas depois, o telefone do serviço toque era a High School me chamando. Eu falei, Falei assim, nossa, agora ele falou lá que eu fiz ele comer um cigarro e eles estão me chamando de me prender. Foi a primeira coisa que eu pensei, vão me prender. Aí me chamaram que eu precisava de ir lá urgente. Eu falei, aí eu ainda falei com uma amiga minha assim, olha, liga pro meu marido aí que se eu ficar lembra que eu fico. Aí eu cheguei lá, entrei na sala lá do social work, o menino tava lá em prantos. Chorando, mas chorando. Aí eu cheguei e falei, gente, o que eu fiz? E aquilo eu comecei a chorar também. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Sabe como ele tá passando mal? Né? Eu sou enfermeira, eu sei que eu não ia matar, né? Falei assim, meu Deus. Aí eu cheguei, o menino tá chorando, e aí o psicólogo veio e falou pra mim assim, eu quero fazer uma pergunta pra senhora. Eu falei, o que foi? O que a senhora falou pro filho da senhora hoje de manhã?
na hora que você encontrou ele fumando? Eu falei que a única coisa que tinha me magoado era ele ter mentido pra mim. A senhora falou algum minuto que a senhora não ia conversar mais com ele? Eu falei, não. Aí ele falou assim, pois ele tá aqui, ó, em prantos. O maior medo dele é de você não conversar mais com ele. Porque eu disse pra ele, você me magoou porque você me mentiu pra mim. Aí ele pensou, por eu ter ficado magoada, nunca mais eu ia conversar com ele. Aí eu, e agora? Um homão daquele, que o Mackenzie conhece meu filho, né? Falei, e agora? Eu cheguei bem perto dele, abracei. E aí ele chorou mais ainda. Eu falei, pronto. Aí eu abracei e falei, meu filho, nunca, em momento algum, por pior seja a coisa que você faça, a sua mãe vai deixar de conversar com você. Pelo contrário, eu quero conversar com você, eu quero estar do seu lado, eu preciso de você ao meu lado. Você é a força que me faz seguir todo dia de manhã, levantar, trabalhar, voltar para casa. É você e o seu irmão. Nunca, de maneira alguma. A única coisa que eu quero é que você seja verdadeira comigo da mesma maneira que eu sou verdadeira com você. Aí ele me abraçou, eu falei assim, agora eu posso voltar a trabalhar? Aí ele falou assim, não mãe, pode ir. Eu falei assim, eu nunca... Aí eu falei assim, aí na hora que a gente saiu abraçando o corredor, eu falei assim, mas você não falou pra ele que eu fiz sem engolir o cigarro? Não mãe, isso não. Eu falei, então muito obrigada. São coisas que às vezes a gente fala com os nossos filhos da maneira, eu sei que foi a maneira que eu disse. Porque na hora que eu falei pra ele, que ele tinha me magoado e que eu pela mentira, eu falei com raiva. Eu falei com raiva. O sentimento que eu passei para ele naquela hora foi um sentimento que o chocou, porque ele nunca tinha me visto daquela maneira. E eu falei mesmo, assim, joguei, olha a energia, joguei aquela energia de ira e de raiva em cima dele, assim, de uma vez. E são nas pequenas coisas que a gente acha que os nossos filhos não estão aprendendo aquilo que a gente está falando, que eles vêm numa hora dessa e te mostram que realmente tudo que você fala para eles, eles aprendem. Às vezes eles não fazem naquela hora, mas fica guardado. Ele parou de fumar naquele dia? Não, parou de fumar depois. Mas parou, sem obrigar. Um dia ele chegou para mim e falou, mãe, você reparou que eu não fumo mais? Não. Falou, pois é. São mostrando. Mas se você perguntar para eles assim, se você sentar com os meus filhos e perguntar assim, o que a sua mãe já fez quando ela estava na escola? Eu vou contar para vocês, vocês vão ficar horrorizados. Eu falei para eles, meu filho, eu agradeço todo dia por vocês dois serem como vocês são. Porque se vocês fossem a metade do que eu fui, eu estava perdido. A educação moral consiste na arte de formar os caracteres, a que dá os hábitos, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Gente, os nossos filhos aprendem aquilo que eles vivenciam conosco. Se nós tratamos os nossos filhos com crítica, se nós colocamos a estima deles para baixo, eles vão ser os futuros depressivos. Somos nós. Às vezes a gente fala da sociedade. Esses dias eu recebi um e-mail muito interessante que falava assim, a gente procura uma sociedade melhor para os nossos filhos. Que tal darmos melhores filhos para a sociedade? Porque a sociedade sai de dentro da nossa casa. Aqueles criminosos, as que a gente vê, tudo que acontece sai de dentro da nossa casa. E Leon Diniz fala no livro Depois da Morte, no livro 5º, na parte que ele fala da educação, que as chagas da humanidade é resultado de uma má educação. Todas as chagas da humanidade é resultado de uma má educação. Porque a gente se preocupa tanto com os nossos filhos aprendam o lado intelectual, nós trabalhamos tanto para que isso, que nós viramos máquina. Máquina trabalhando para que tenhamos filhos intelectuais. E nós esquecemos que a melhor coisa que nós damos para os nossos filhos é desenvolver o seu lado moral, as suas virtudes. Ensinar para eles que o futuro depende do que nós fazemos hoje. Que o nosso futuro vai ser melhor quando nós formos melhores. É preciso não confundir educação com instrução. Pode haver instrução desacompanhada de educação.
A instrução relaciona-se com o intelecto, a educação com o caráter. O estabelecimento de ensino propriamente do mundo, porém, instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas só o lar pode edificar o homem. Está no Consolador. Isso é Emmanuel. Não é eu, não é o Mackenzie, não é a Shirley, não é a Fátima, não é o Saulo. Os pais humanos têm que ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter a vigilância coletiva, a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Às vezes a gente fica reclamando de como o mundo está, como as coisas estão, como que está. Quantas vezes a gente já não ouve as pessoas falar que a família está decadente? Eu não acredito nisso de maneira alguma. Eu não posso acreditar. Se a gente estuda, se a gente pratica o evangelho, se a gente tenta praticar o evangelho, se a gente está vindo aqui procurando a nossa melhora, se a gente levanta todo dia tentando melhorar, cada dia um pouquinho mais, melhorando a educação para os nossos filhos, nos educando primeiro para depois educar os nossos filhos, não tem como a família estar em decadência. Não tem como. A família só vai estar em decadência quando nós pararmos de lutar para um mundo melhor. Quando nós lavarmos as nossas mãos e falar assim, eu não quero mais nada a ver com esse menino. Acho que nem assim. Porque nós temos que formar homens de bem, é a nossa obrigação. Os centros, todos os centros têm evangelização infantil, as outras doutrinas também têm a hora que a gente tem que ler. Então tragamos as nossas crianças para que elas possam se evangelizar, gente. A melhor maneira de educar os nossos filhos é nos evangelizando. O evangelho, para mim, de todas as pesquisas que eu fiz, com Augusto, com Ensima, com a Dolly, com todos eles, para mim, o melhor livro que eu achei para educar os meus filhos e educar os filhos que passarem no meu caminho é o Evangelho de Jesus. Não tem outro livro melhor para a gente educar os nossos filhos. Dentro do Evangelho de Jesus, quando ele diz, seja o seu dizer sim, sim, não, não, ele está mostrando os limites, que não é só para nós, é para os nossos filhos. Quando ele diz, deixai vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Ele está mostrando a nossa obrigação não só para com os nossos filhos, mas para com todos os filhos dos irmãos de humanidade. O que a gente não quer para a gente não faça para os outros. Se eu não quero que os meus filhos sejam ruins, então que eu incentive os filhos dos meus irmãos a serem bons através do meu exemplo, através das coisas que a gente faça no nosso dia a dia. Se os nossos filhos, eles aprendem aquilo que vivenciam conosco, que nós sejamos melhores. Aí nós não teremos mais filhos problemas. Nós temos filhos problemas porque somos pais problemáticos. Se nós temos filhos problemas é porque nós somos problemáticos. Os pais têm o dever de orientar a criança desde os seus primeiros passos no capítulo das noções evangélicas. As escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os métodos pedagógicos, com esses ou aqueles processos novos de conformidade com a psicologia infantil. Mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho, e um só modelo do Mestre, que é a personalidade excelsa do Cristo, o Consolador. O limite é importante para que a criança tenha segurança e aprenda a respeitar o espaço do outro. O homem será o que de sua infância se faça. Lá, primeira escola, pais, primeiros professores, primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Qualidades paternas. Essa é muito interessante. Nós temos todas. Não se preocupem, não. É sério, não é, Marquês? Nós não temos todas? Ó, presta atenção. Ser autêntico. Nós não somos autênticos?
conhecer o papel que lhe cabe. Qual é o papel que nos cabe na presença dos nossos filhos? Faça aquilo que eu mando, não aquilo que eu faço? Será que é esse? Nós estamos sendo autênticos? Quando alguém liga, você fala assim, fala que eu não tô não, menino. Aí atende o telefone e fala assim, papai mandou falar que não tá não. Eu já Qual de nós que já não fez? quase me matou. Ser justo. Tratar os filhos com igualdade e solicitude. Será que nós tratamos os nossos filhos com igualdade? Não só falando dos filhos de dentro do nosso lar, não. É os filhos de todos os lares que nós visitamos. É o filho do amigo, é o filho da irmã, é o sobrinho, é o primo. Ser um educador. Limitar, desculpar, valorizar e, acima de tudo, gente, incentivar. Ser coerente, evitando proibir num dia e deixar fazer no outro. Ser cordial, promovendo o afeto e estima entre os familiares. As briguinhas de irmãos, né? A minha mãe, eu fui criada com o meu avô, então tinha um tio na mesma idade que eu, então ela tinha um método incrível de fazer a gente parar de brigar. A gente não brigava, não. Sabe por quê? Já pegava um assim, outro assim, pau! Uma vez só, nunca mais nós brigamos. Psicóloga, minha avó era, psicóloga toda. Ela tinha um psicólogo atrás da porta que era terrível. Ser compreensível, superando conflitos e mantendo o amor entre os filhos. Ser claro e evidente, discernir entre o essencial e o secundário. Ser conciliador, acatar opiniões da família ao invés de impor apenas as suas. Faz desse jeito, menino, que é desse jeito que vai dar certo. Às vezes é o melhor jeito. Mas deixa ele quebrar a cara para ele aprender. Deixa ali do lado para curar as feridas, para levantar e falar. E nem falar assim, eu não te avisei. Não é assim. Não tem dessa maneira. Eu te disse. Adorava quando minha mãe falava, eu não te falei? Ao invés de a gente incentivar, a gente está pondo a criança para baixo. O eu falei ali na hora, ela já está sabendo que você vai falar isso, ela já está sabendo que ela errou. Aí você vira e fala assim, eu não te falei? A minha avó ainda falava assim, eu não te falei, estrupício. Ter presença no lar, acompanhar de perto a vida dos filhos. Gente, às vezes eu acho que parece ser chato ir em reunião de escola, negócio de... que é PTO, né? O whatever que eles chamam lá. Ir lá, ver o que os filhos estão falando, conversar com o professor de matemática, de ciência, de não sei o quê. É a melhor coisa que a gente faz. Porque ali a gente vai descobrir quem é os nossos filhos fora da nossa casa. Porque dentro da nossa casa eles podem estar agindo de uma maneira que nós estamos achando, ai, que menino bonzinho. E na rua estão agindo erroneamente. E é ter participação. Ô meu filho, como é que está o seu dever? Você está precisando de ajuda? Não é fazer assim, vai lá e pergunta pro MEC. Ou então fazer igual que eu faço lá em casa, vai lá perguntar pro seu pai. A gente faz isso, todos nós fazemos. Eu não estou me tirando de fora, todos nós fazemos. Ainda mais se a gente tem um dia cansativo, né? Aí chega em casa, o menino vai assim, vai lá e pergunta pro seu pai. E o pai faz, vai lá e pergunta sua mãe. Fica aquele jogo de empurra. Ter serenidade, evitando a irritação e a cólera. Às vezes eu acho que isso pode ser até difícil nesse corre-corre da vida da gente aqui. Mas antes da gente chegar em casa, vamos plantar uma arvinha de problemas do lado de fora. Os problemas do trabalho eu vou pendurar na minha árvore de problema lá fora. E façamos a mesma coisa quando saímos de dentro da nossa casa. Plantamos uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Isso aqui é os problemas que eu tenho que resolver dentro da minha casa. Mas agora eu estou saindo. E pega os problemas do serviço e leva para lá. Quando volta, deixa ali na árvore. Pega as árvores, o problema de dentro de casa e entra com ele. Sabermos diferenciar para que a gente possa conquistar essa serenidade. Ter firmeza. Sim, sim, não, não. Ter espírito aberto. Estar bem informado e interpretar construtivamente os assuntos do mundo. Ter estabilidade emocional. Evitar as variações de humor. Pessoas mure, né? Ter maturidade, ser responsável e pai de verdade. Ter prestígio, dando seu exemplo de amor, civismo, ser útil, ter hábitos sadios. Lembrai-vos que cada pai e a cada mãe Deus perguntará, que fizeste da criança confiada à vossa guarda. Isso não foi eu também que falei não, foi Santo Agostinho, em Paris, 1862. Educa e transformará a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude.
Isso é uma responsabilidade muito grande, gente, a gente for parar para pensar. Mas a gente não pode desanimar. Nós não temos o direito de desanimar. Porque é a nossa obrigação. E nós pedimos isso. Por mais que os nossos filhos errem, por mais que a gente pense que a gente, nossa, falhei de novo com o meu filho, chega e fala com ele, conversa com ele. Ai, meu filho desviou por este caminho. Vai aonde ele estiver. Não deixemos que os outros eduquem os nossos filhos pela gente. Não passemos o nosso trabalho para as mãos dos outros. É a nossa obrigação, é a nossa responsabilidade. Somos nós que temos essa responsabilidade. E é com todos, gente. É com todos os nossos filhos. Com todos. Aqueles que cruzam o nosso caminho no nosso dia a dia. Os nossos irmãos de caminhada, os nossos primos, todos os filhos do coração. Filho dos nossos amigos, os nossos netos. Que eu estou lá em casa, daqui uns dias eu sei que eu vou ter, não sei quando. Daqui um dia eu sei quando. Acho que uns anos. Meus filhos também têm muito esse negócio de namorado para eles. Eu sou muito novo. Muito novo. Eu falei com eles um dia desses assim, eu estou pedindo que alguém case com vocês, tira vocês aqui dentro de casa, ninguém me escuta não. Brincando com eles assim, eles falam, mãe, nós fechamos todas as janelas quando a senhora fala isso. Mas é brincadeira, mas eu sento com os meus filhos e converso com eles. Eu pergunto, meu filho, em que eu posso te ajudar? Meu filho, por que você fez isso? É mostrar para os nossos filhos, quando eles fazem uma escolha errada, é mostrar para eles, por que será que você fez isso? Foi alguma coisa que eu te fiz que o levou a fazer isso? Foi alguma coisa que eu fiz para que te levasse você a tomar um ato desse? Porque às vezes eles fazem as coisas só para nos chamar a atenção. Mas a gente tem que ter coragem, que tem amor. Chega perto deles, independente da idade que eles tenham. Independente disso. Abraça, deita no colo. Sabe? Fala, meu filho, vem cá. Eu falo, vem cá, conta pra mamãe. Fica nervoso. Conta pra mamãe aqui. Conta pra mamãe. Eu não quero nem saber que eles estão nervosos, não. Vem cá, conta pra mamãe. Depois eles olham pra mim e falam assim, mãe... Mas é assim que eu vou saber. Como a gente fala, não é nem... A gente usa uma palavra estranha, descendo, como se a gente estivesse lá em cima, né? Porque eu sou pai, eu estou lá no alto, descendo ao nível deles. Não é isso. É chegando aonde eles estão. Meu filho, que música é essa que você está ouvindo? Ah, mãe, só não vai gostar. Eu não vou gostar, mas eu quero ouvir, ué. Dá licença? Como é que você sabe que eu não vou gostar? Eu não ouvi ainda. Com quem você está conversando? Seja de pentelho mesmo. Que é isso que você está vendo aí na internet? Olha o horário. Ah, mas eu já tenho 18. Não quero saber. Não te perguntei a sua idade, meu filho. Se a sua idade eu sei, eu tô careca de saber se é meu filho. Mas é que a gente seja verdadeiro com os nossos filhos. Olha, meu filho, eu vou te contar por que não. Eu vou te contar uma história que eu vou te falar quem é o protagonista dessa história. Sou eu. Às vezes eu conto para os meus filhos as coisas que eu fiz na escola. Que olha, gente, não foi pouco, não. Eles olham para mim e falam assim, eu não acredito que a senhora é minha mãe. Aí eu falo assim, nem eu acredito que vocês são meus filhos. Aí eles falam assim, mas por que, mãe? Eu falei assim, porque sinceramente, eu agradeço a Deus todo dia pelos meus avós. Porque se eu fosse mãe deles, né, se eles fossem mim, eu teria desistido de mim há muito tempo. Mas eles não desistiram. Da mesma maneira eu não vou desistir com os meus filhos. Porque os meus avós viram em mim um potencial que eu ainda não tinha visto. E que na minha rebeldia, por não, aquele negócio de se rebelar por não ter mãe, por achar que você, né, o menor é isso, é aquilo, eles não desistiram. Eu não tenho direito de desistir com os meus filhos hora nenhuma, por pior que seja a coisa que eles façam. Eu tenho obrigação, sim, de estar ao lado. Todas as vezes que eles caírem, levanta meu filho. Não é assim que Jesus faz conosco? Ele nos educa todo minuto. O Mestre Jesus nos educa todos os segundos. Todas as vezes que nós caímos, Ele vem e fala assim, levanta meu filho, e vamos caminhar juntos novamente. Se Jesus nos educa a todos os segundos, por que não educar os nossos filhos da mesma maneira? Com o mesmo carinho que o Mestre Jesus tem. De braços abertos a todos os instantes. E eu acho que esse é o final. A Shira já me deu cartão vermelho. Né?
Muito obrigado. Eu espero que eu tenha passado para vocês. Tinha muito mais coisa, mas como a Chiles falou que o tempo não ia dar, e realmente o tempo é curto, mas muito obrigada e que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Se vocês tiverem alguma pergunta, pergunte para a Chiles. Não. Saiu. Nós temos 5 minutinhos para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Rosa? Já sabia que era você. Pode É perguntar. por isso que a gente está depressiva, tá vendo? Porque a gente não te levanta, né? Pode perguntar. Se eu souber responder, eu vou te responder. Até quando você vai saber o que é uma barganha ou não? Entre mãe e filho, porque mesmo os limites, por exemplo, no meu caso, eu falei pro meu filho, se você não me der boas notas, você não joga bola. Não. Ele não deu, ele não jogou bola. Não. Então até quando você sabe que é uma barganha ou não? Porque é muito difícil. Barganha, você não está barganhando. Você está colocando limites. Aí você está colocando limites. Barganha é quando você faz assim, meu filho, se você tirar nota boa, a mamãe vai comprar um jogo novo para você. Você pode ter certeza que ele vai tirar nota boa, nem que seja aquele semestre. Não, porque meu marido chegou a falar pra mim, não tem como a gente tirar outra coisa dele, porque já tem 2 anos que ele não joga bola por causa das notas ruins. Ele tá decaindo É o que ele mais gosta de soccer. fazer? Ele tá decaindo no esporte. Eu falei, mas é o que eu falei pra ele. Então eu vou ter que cumprir. Se ele realmente gosta, ele vai ter fazer que uma dar um adenda? jeito. Pode. O psicólogo infantil tem um livro que eu li quando eu estava grávida, chama Quem ama, educa. E lá ele fala que desde pequenininho, para você ensinar o teu filho, você tem que tirar algo Que ele goste mais. mas para que ele aprenda que se ele fizer aquilo, ele não vai ter aquilo que ele É gosta. porque eu me sinto culpada às vezes. Se você senta com ele e conversa. Meu filho, olha, você gosta de jogar bola? Então, vamos fazer. Tente ajudá-lo também. Às vezes ele está com dificuldade. Às vezes ele tem dificuldade. Muitas vezes a gente exige que os nossos filhos façam bem na escola e a gente não procure saber os limites dele também. Que eles também têm limites. Talvez ele tenha alguma dificuldade. Talvez ele está precisando de uma ajuda extra nas matérias. Os professores já disseram pra mim, ele é super inteligente, mas é a preguiça. Então, a barganha é quando você dá alguma coisa para que ele faça em troca. Aí você está colocando limite. Você vai ter que conversar com ele. Então eu não estou barganhando. Não. Não. Dá uma barganha quando, Certo, aí não, quando certo. dá, né? O limite quando você não tira. Muitos de nós, às vezes, a gente herda isso dos nossos pais. E até quando isso é certo ou errado, quando a gente fala assim, meu filho, ele tem que me respeitar. É só olhar para ele, que ele já entende. Isso é amor, meu filho vai me respeitar, realmente. Ou ele vai ter terror de olhar. Ele vai me odiar por eu agir assim, quer dizer, né? Olha, eu acho que isso é eu, tá? A Rose. Eu não viro para os meus filhos e falo assim, você tem que me respeitar. Eu os respeito primeiro. Mas eu tenho que mostrar para eles a autoridade. Eu sou a mãe. Independente da idade que eles tenham, eu sou a mãe, certo? Então eu não falo para ele, você tem que me respeitar porque eu sou sua mãe. Não, de maneira alguma. Eu mostrando para eles o meu modo de agir, eu os respeitando primeiro, dentro dos limites deles, entendeu? Seja jovem com eles também. Muitas vezes a gente quer que os nossos filhos façam uma coisa pra gente, mas a gente fala com aquela carrancudo, né? Meu filho vai fazer isso porque eu sou sua mãe, me respeita. Meu filho, vem cá. Vou te mostrar uma coisa aqui. Vamos fazer um joguinho aqui. Vamos conversar de uma maneira que você talvez possa me entender. Vou mostrar para você que o respeito tem várias faces. Quando a minha mãe falava assim, Rose, só do jeito dela pronunciar eu sabia o que ela estava querendo. Era respeito? Não. É respeito? Não. Terror, não era medo não. Era terror. Eu tremia nas bases. Quando ela falava assim, Rose, eu já sabia. Antes dela falar o Z, eu já sabia. Já o meu avô... Ele falava assim, Rose, vem aqui, minha filha. Olha, você fez isso assim, assim, o vovô não gostou. Eu não fazia mais. Olha a diferença. Ele me mostrava o respeito, me respeitando. Já a minha avó não, ela queria obrigar. Mas porque foi daquela maneira que ela foi educada. É o que ela falou, a gente herda dos nossos pais essas coisas. Quantos de nós já não pegou fazendo uma coisa para os nossos filhos que a gente falava assim, quando eu tiver meus filhos eu não vou fazer isso. É o que eu falei, a gente só muda de endereço.
Tem que ter vontade, gente, de mudar o nosso eu, tirar. Olha, eu vi hoje, no Leon Diniz mesmo, eu acho, ele fala que a sociedade precisa de homens novos, certo? Então, esses homens novos vão sair de dentro da nossa casa. Então, se a educação nos faz renovar, vamos educar a nós primeiro. Onde que nós estamos errando? O que eu estou errando? Qual é a maneira, como eu estou conversando com o meu filho? Eu estou sendo muito dura? Ou eu estou sendo muito mole? É o equilíbrio que o Emmanuel fala para nós. Nós temos que ter equilíbrio. Onde buscar esse equilíbrio? Cadê? Cadê? Está aqui. Esse nos dá o equilíbrio. Eu tenho certeza que a casa aqui tem. Não tem? Isso nos dá o equilíbrio. Na hora que a gente tá lá, não sei se já aconteceu com vocês, eu tô falando isso por experiência própria. Na hora que eu tô lá em casa, eu já liguei pro menino trocentas vezes, ele não atendeu meu telefone, que eu tô lá assim, esse menino hoje ele me paga, eu passo a mão no evangelho, aí tá lá, honrar pai e mãe, para que, né, seja maior os seus dias na terra. Aí você vai lá e estuda, você vê, Ou então, tem uma hora que abre, você vê o negócio e fala assim, eu já fiz coisa pior. É aqui, gente. Não tem em Samitiba, não tem Augusto Cury, não tem psicólogo nenhum melhor do que o mestre dos mestres. Não existe. Não existe outro lugar para a gente procurar a educação dos nossos filhos. Vem ajuda, e com ajuda ainda vem André Luiz, vem Chico no livro Família, vem Joana de Andes de Divaldo Franco no SOS Família, vem Leon Diniz depois da morte no setor educação, e vem vários outros livros, tudo baseado aqui dentro do Evangelho de Jesus. Esse é o nosso livro, esse é o nosso psicólogo. Esse é aquele que vai secar as nossas lágrimas. Esse é que vai fazer a gente compreender aonde nós estamos errando. Mais alguma pergunta? Espero que não, que eu já vi o cartão vermelho. Não, essa informação que a Chico falou, eu não sei se eu acho sério. Eu coloco para o meu filho assim, nós podemos ser amigos, se nós formos amigos e fizer as coisas juntos, as coisas vão acontecer dessa forma, ou eu posso agir com você como mãe, que daí vai ser imposição, com isso, com aquilo. Então eu coloco as duas situações e eu deixo que ele escolha como ele quer que eu aja com ele. É a melhor maneira. Coloque a responsabilidade nas mãos do seu filho. Olha, meu filho, eu vou te mostrar pra você. Existe essa e essa maneira de fazer. Escolhe. Você lembra do slide? Na hora que você escolhe, Augusto Cury fala, na hora que você escolhe, que o filho escolhe o que ele vai fazer, joga a responsabilidade em cima dele. Agora você é responsável. Você é responsável por aquilo que você escolheu. Nesse livro, O Espírito da Verdade, eu acho que é a lição... Depois vocês que estiverem em casa, procurem e leiam, para nós mães, é a lição 43, Vigília Maternal. Explica como nós mães devemos fazer. Ele fala aqui, ó, ceder sempre, no fundo, é menosprezar. Então, ela vai, quem é que fala? É a Anália Franco. Ela vai ensinando pra gente como a gente deve educar os nossos filhos de acordo com o Evangelho de Jesus. Não tem melhor, gente. Evangelizemos os filhos de hoje para eles serem os homens de bem do futuro. E os filhos melhores que a gente quer, né? Muito obrigado.